Doutora, eu tô entrando na menopausa. E agora, o que que eu faço? Minha vida acabou. Nossa, gente, como eu já ouvi isso no consultório. Para você que não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica endocrinologista. Trabalho muito com essa relação em mulheres menopausadas e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso para tirar todas as suas dúvidas de vez. O que é importante que vocês saibam? Pode sim acontecer de uma menopausa acontecer de forma precoce. Isso acontece em mulheres abaixo de 38, 40 anos, dependendo da literatura, quando essas mulheres entram numa menopausa num período não tão esperado. Normalmente a gente espera que isso aconteça por volta dos 48, 50 anos, mas muito mais frequentemente a gente vê isso de forma mais precoce. E quando isso acontece, na maioria das vezes, o principal problema, né, a principal preocupação dessas mulheres é em relação à gravidez. Os nossos folículos ovarianos, eles nascem conosco. A gente não produz folículo ovariano ao longo da vida. Quando a gente nasce, todos eles já estão formadinhos, guardados ali dentro do nosso ovário. A gente nasce com cerca de 1 a 2 milhões de folículos prontos para amadurecerem e se tornarem um embrião. Mas esses folículos vão se perdendo ao longo da vida. Quando chegamos na puberdade, já chega a 300, 400 mil folículos, e quando a gente chega na menopausa, apenas algumas centenas. E quando a gente tem o estímulo hormonal, para que haja ovulação, centenas de óvulos são estimulados ao mesmo tempo e apenas um vai se tornar o essencial para que haja a ovulação. E esses outros acabam se degradando, por isso uma perda tão grande em cada período menstrual. Então a gente tem duas vertentes, né? Primeiro, aquela mulher que realmente ainda quer engravidar e está chegando nessa fase de perimenopausa, e a mulher que não quer mais engravidar. Se você ainda quer engravidar, o que eu te aconselho é que você procure um médico com urgência. Procure uma pessoa que realmente entenda de hormônios gonadais, seja um ginecologista, ou obstetra ou endocrinologista, mas que possa te guiar da maneira correta, porque existem algumas formas de avaliar se você ainda tem folículos que podem se tornar embriões. A gente chama isso de reserva ovariana. E a reserva ovariana, ela pode ser avaliada tanto pelo exame de sangue, por um hormônio chamado antimuleriano, como pelo ultrassom transvaginal, em que o médico vai estar olhando o seu ovário, os dois ovários, e vai estar avaliando a quantidade de folículos que existem em cada um, o tamanho, o formato, toda a composição desse ovário, para saber se ainda existe viabilidade da formação de um embrião aí ou não. E com isso, você pode tentar acelerar talvez um congelamento mesmo de óvulos ou talvez as novas tentativas de gestação. Se o antimuleriano vem num valor muito baixo, essa reserva folicular, né, no ultrassom acaba sendo muito mais restrita e você tem um hormônio gonadal, o FSH-LH, mais elevado, a dificuldade pode ser maior. Mas o que é interessante é que se você tem vontade de engravidar ainda e você está ali para as faixas dos 30, 35, 38 anos, é bom você procurar um médico e avaliar direitinho todas essas taxas e possibilidades. Agora, se você não quer mais engravidar, minha amiga, então você pode relaxar. Porque, na verdade, menopausa não é sinônimo de fim de vida. Menopausa não significa que você está envelhecendo e que você não vai mais ter a sua vida funcional. Nada disso. O que acontece é que os nossos hormônios que nós produzimos ao longo da nossa vida fértil, a gente deixa de produzir. E isso vai acontecendo de uma forma muito gradativa. Testosterona vai baixando, progesterona vai baixando e, por fim, o estradiol baixa totalmente. Então, o que é feito é uma terapia de reposição hormonal, em que nós vamos utilizar os mesmos hormônios em que nós tivemos a vida toda, que nós liberamos a vida toda, para que haja o mínimo de colaterais possíveis. Como assim? Quando a gente ovula, a gente faz um pico de estradiol. Isso quer dizer que é um nível máximo de estradiol que a gente consegue medir no sangue. O óvulo precisa desse pico para que ele seja extraído, para que ele saia do ovário, né? Para que ele possa percorrer as trompas de Falópio e ser fecundado ou não por um espermatozoide. Quando a gente faz esse pico de estradiol, a gente chega às vezes a 400 de estradiol no exame de sangue. Quando a gente repõe esse estradiol na pós-menopausa, a gente quer chegar a 30, 40 no exame de sangue. É o mínimo de hormônio necessário para que a gente consiga impedir a perda de massa óssea, a perda de massa magra,
para que a gente consiga melhorar o padrão neurológico, porque hoje a gente sabe que a reposição hormonal evita que as mulheres, além de ter uma doença cardiovascular pior, né, um risco cardiovascular pior, a gente consegue evitar ainda doenças neurológicas, como o Alzheimer, por exemplo. Repondo estradiol, a gente ainda consegue eliminar toda aquela parte sintomática ruim localizada de atrofia vaginal, de falta de lubrificação, de secura a ponto de ter algumas fissuras e sangramentos, de dor na relação sexual, que é o que a gente chama de dispareunia. Então, todo esse quadro a gente consegue melhorar bastante. E com a progesterona, a gente consegue realmente proteger o nosso útero, porque ele é um protetor uterino de uma forma natural, e também proteger os nossos neurônios, porque hoje, sabidamente, é declarado em vários estudos que a progesterona protege os nossos neurônios também de doenças neurológicas avançadas em mulheres. Então, é muito importante que você faça uma boa reposição hormonal de acordo com o que você teve ao longo da vida. Ou seja, hormônios bioidênticos são aqueles iguaizinhos do que a gente produziu a vida toda e não medicações que utilizam hormônios. Procure seu médico e avalie.